E aí, Karine, fala pra gente então um pouquinho, para as pessoas te conhecerem, qual que é a sua formação, então, como que foi aí, brevemente, aí, o seu processo até você chegar no momento onde você está hoje. Sim. Então, muito obrigada, né, pelo convite para participar, né? Fico muito feliz, né, com o contato de vocês, do Instituto, né? E, então, né, sou fonoaudióloga, né? Antes tive outras formações, enfim, aquilo como tu disse, né, a questão da dedicação. Me dediquei em alguns processos anteriormente, né? Para chegar na fonoaudiologia e me encontrar, né? Até hoje não sei se foi a fonoaudiologia que eu encontrei ou que me encontrou, porque depois que entrei na graduação, né, me senti satisfeita nesse processo e nessa questão do aprendizado. Então, eu sou muito feliz com a minha profissão, né? Então, eu sou fonoaudióloga, né, formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, sou aqui do Rio Grande do Sul, e dei a continuidade, né, com o mestrado em Ciências da Reabilitação, também na mesma universidade. E agora eu estou no doutorado, no mesmo programa. Então, Você deu estou continuidade. finalizando o meu doutorado. Sim. E de Uhum, atuação, né, tenho de diversas atuação clínica, desde que eu me formei, durante o mestrado e o doutorado também com prática, né? E uhum, sempre associando a questão da prática clínica com a pesquisa, que eu acho que uma não vive sem a outra. Não uhum, conseguimos ir adiante, né, com a prática se não tivermos, né, melhores entendimentos em pesquisa, assim como a pesquisa não seria válida se não houvesse a prática em si, né? uhum, Então, uhum. acho muito importante esse processo de troca dentro da prática clínica e pesquisa e sempre se atualizar, né? Como tu disse, muitas vezes a gente leva um caminho mais longo, né? Tentando escolher qual é a melhor opção, tentando aprender. Muitas vezes esse aprendizado para alguns é mais difícil, né? Porque qual caminho seguir são tantos, né? E, e aí, nesse ponto, a gente vai decidindo qual é o melhor, né, resultado possível, vendo a questão da prática, tendo, claro, muita experiência, né, porque a gente tem que colocar a pesquisa também nessa parte prática, então a experiência vai contar muito, né, em atendimento na área da saúde e da educação. Então, isso é fundamental nesse processo, né? E E aí, entre outras situações, né, agora pensando na pós-graduação, que eu fui convidada por vocês, né, a ser professora, a participar, acho que isso sempre esteve na minha vida. Desde muito pequena eu participei de projetos, né, voluntários, principalmente em escola, auxiliando, né, os alunos nessa parte de desenvolvimento de aprendizagem e nessa parte também criativa desse processo, né, tentando facilitar. Então, assim, para te dizer, lá com 13 anos, né, já posso dar uma experiência, já com 13 anos, certo, eu já fazia isso, né, dando aulas para auxiliar crianças, né, a aprender a ler, enfim, todo um processo assim de ensino. E aí, a partir disso, né, fui para o ensino médio, aulas na graduação também, né, e não exclusivo só na fonoaudiologia, mas já fui convidada por outros cursos. Eu fiz uma formação inicial em ciências biológicas também, né, para ver, aprender mais, assim, né? E aí depois fui para a área da saúde como, né, fonoaudiologia, mas não sou formada em ciências biológicas, né? Acabei modificando, porque daí teve a questão da aprovação também na Universidade Federal. E lá dentro também participei de programa de iniciação à docência, né, que é o PID, que a gente chama. E aí nisso também a minha vontade de dar aula, né? Então também na uhum, pesquisa, o mestrado e o doutorado é isso, né? sim, Futuramente leva. ser em várias áreas, né, de ensino professora também, junto com a prática, claro. É isso que eu não sei se é uma coincidência ou não, ou se essa é uma visão dentro da fonoaudiologia, que é uma área que eu brinco, que eu flerto com ela, que eu gosto muito, embora não encararia uma nova graduação, até porque eu gosto, mas eu tenho que ter foco. Então, assim, eu não posso sair do meu foco, que é estudar especificamente sobre
a análise de comportamento, sobre a visão que a análise de comportamento tem da linguagem, ali dentro da teoria de comportamento verbal, que já é complexa por si só. Enfim, e as outras aplicações, né, que a análise do comportamento tem, como que ela pode ser aplicada, por exemplo, dentro da educação, buscando estudar sobre instrução direta, enfim, as minhas áreas sim, assim que eu mais busco focar é ensino de comportamento verbal, né, ensino de linguagem sob a perspectiva da análise do comportamento e ensino de comportamentos ligados à educação, né, comportamentos acadêmicos. Então, essas são os meus grandes enfoques. Mas eu entendo que é necessário, primeiro, que se você vai atuar com crianças, você precisa entender sobre desenvolvimento infantil. É um crime você atuar com crianças e você não entender sobre o desenvolvimento infantil. Porque quando você entende, você consegue enxergar, olha, eu acho que tem alguma coisa aqui que não tá muito legal, não tá encaixando, eu acho que é legal e no profissional X e no profissional Y. Então, isso eu acho fundamental. Se a gente não conhece, a gente não vai enxergar que tem alguma coisa errada, porque você simplesmente desconhece que aquilo existe. Você vai levar para o outro lado. Ah, é uma criança mal educada, é uma criança que a família não deu educação, é uma criança, você vai jogar às vezes, porque é uma criança que fica demais no tablet, é uma criança que não tem estimulação. E aí, se você não conhece, você não vai associar isso a um possível transtorno. Então, eu acho assim fundamental que as pessoas elas adquiram pelo menos um conhecimento básico. Mas o que eu ia falar é que a coincidência da fonoaudiologia é que você já é a segunda fonoaudióloga que está inserida dentro de programas de pesquisa que fala da conexão da pesquisa com a prática. E aí, por isso que eu falei, eu não sei se é algo da fonoaudiologia que tem muito essa visão, e eu já vi de pessoas em estados diferentes, uma pessoa no estado de São Paulo e agora você no estado do Rio Grande do Sul falando isso para mim, e eu acho muito interessante, porque na minha área, por exemplo, é muito focado para a pesquisa. E muitas vezes pesquisas que estão buscando estudar princípios básicos ainda, estão fazendo assim pesquisas experimentais que nem chegaram muitas vezes no ser humano. Claro que essas pesquisas são importantes. Eu brinco que não são para mim, não é a pegada que eu gosto. Eu gosto da pegada prática de aliar pesquisa com prática, de realmente e também fazer com que esse programa de ensino ele represente um bem para a sociedade, porque é uma forma da Universidade Federal retribuir para a sociedade uma forma de prestação de serviço de atendimento. Na minha área, confesso para você que não tem, isso é muito ruim, é um dos pontos que até me deixou muito frustrada com o programa de mestrado que eu cursei. Então, assim, você vê pessoas que não estão conectadas com a prática, pessoas que estão totalmente conectadas com a teoria, que a gente está discutindo ali coisas históricas, filosóficas, que, assim, não é que elas não tenham importância, mas então a gente tinha que ter um pouco de gente nessa pegada e outras pessoas com a outra pegada prática, de atendimento, até mesmo porque muitos dos estudantes de universidades federais recebem bolsa. Então, eu acho importante também que ocorra essa prestação de serviço de volta para a sociedade. Claro que com a instituição abraçando isso e tornando isso possível, né? Tendo ali um centro de atendimento e tudo. Infelizmente, na minha área, a gente não vê isso. A gente vê programas totalmente acadêmicos e pessoas com conhecimento acadêmico, mas é muito legal, porque você é a segunda pessoa do mundo da fonoaudiologia que me traz. Olha, eu cursei um programa que tinha essa pegada prática, de combinar a prática com a pesquisa, e eu acho fantástico e acho que devia ser um exemplo para todas as áreas. E claro que as pessoas podem escolher, eu quero cursar um programa que tenha essa linha ali de pesquisa, onde eu sei que esse professor ele é mais teórico, não, eu vou escolher um professor que ele tem uma pegada realmente prática, que ele está na linha de frente do atendimento. Então, eu acho isso fundamental. Está de parabéns. É a pegada também que eu gosto. Infelizmente, na minha área, realmente não tem.
Mas, assim, e outras áreas também não vejo, mas coincidentemente, agora você falando, eu me lembrei. Então, você é a segunda pessoa da fonoaudiologia que me traz isso. Acho legal. Eu acho muito importante, né? No caso, na universidade, é pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, a minha orientadora, né, ela está no ambulatório, né, do SUS, né, enfim, e a gente passa por isso desde a graduação, na verdade, né, não só especificamente por eu ter feito o mestrado, né, e o doutorado, meu Vem mestrado foi no estágio, SUS, né? o Já. doutorado também, mas as professoras, né, fonoaudiólogas, enfim, de outras áreas, sempre tem a questão do ambulatório, né, de atendimento. E aí o atendimento, né, todo voltado para o Sistema Único de Saúde, o SUS mesmo. E aí isso é muito bom, assim, né? Porque, claro, podem ocorrer as pesquisas que tem todo um critério para ser realizado, tem um comitê de ética e pesquisa, tem que ser aprovado, tem todo um, enfim, um critério de Sim. pesquisa bem alinhado, né, Uhum. para ser feito, para ser feitas as intervenções e os estudos. Mas isso sempre se alinhando, vamos dizer, ao ambulatório que vai prestar serviço social, né? Então, eu acho isso muito importante, foi isso também que me motivou, né? Porque, enfim, a gente tem que gerar resultados positivos para a saúde e dentro de uma área que todo mundo possa ter acesso, né? Sim. Então, assim, todos os que vêm, se, por exemplo, entram para pesquisa, pelos critérios que tem a pesquisa, enfim, de Uhum. convite, vão, né, participar, se sim ou não, através de um termo de consentimento livre e esclarecido, aí tem toda a questão, né, da Sim. burocracia e toda que é necessário, mas de tudo o que possa o acompanhamento ser possível. E isso me deixa muito motivada também, né? Porque ao mesmo tempo, claro, tem fonoaudiólogas, né, que vão ir para a parte da prática clínica, não vão ter a questão desse acesso com pesquisa, vai se modificar dependendo da universidade. Então, universidades, né, têm às vezes enfoques diferentes, os estágios muitas vezes nas áreas, né. Esta que eu cursei, ela é bastante completa, né, tem todas as áreas de atuação em vários locais e com, né, enfim, um público diferenciado e se tem esse acesso, né, e gera também todo um benefício até, enfim, para as pessoas às vezes que não têm condições de pagar um atendimento particular ou que não tem um convênio, né, porque a gente sabe que no Brasil essa situação é diferente, né, do que outros países, enfim, a pesquisa em si é diferente. E, claro, também a formação do fonoaudiólogo no Brasil é diferente de outros lugares, né? Então, no Brasil, a gente acaba tendo tanto essa parte do terapeuta como a parte em si do patologista para o diagnóstico, né? Uhum. Em outros locais isso é separado, vai ter o terapeuta e aquele que vai fazer todo o processo de avaliação. Então, por isso, entender da área da saúde e da educação também, porque a fonoaudiologia originalmente vem da área da educação, né? É muito importante, muito importante. Então, né, para mim é ótimo viver nesse sentido, assim, né? E claro, e tem também a questão de tu querer se questionar a mais, né? Que é isso também traz a questão da pesquisa e do aprendizado, né? Toda pesquisa tem que ter uma justificativa, tá? Mas por quê? O que que já tem nisso? Sim. Já é conhecido, já não é? O que que tem de tratamento? O que que tem de diagnóstico para isso, né? Então, todo esse olhar também é importante, muito importante. Sim. E mesmo dentro da área, naquelas nossas conversas que a gente estava tendo sobre a questão da fonética e da fonologia, porque quem é aluno nosso sabe que eu estou elaborando um workshop de alfabetização, mais especificamente ensino da leitura, toda as pesquisas, assim, as poucas coisas que eu li brasileiras, elas vêm de uma literatura americana, na grande maioria das vezes ali, pelo pouco que eu li, vem de uma literatura americana, e o que eu vejo é que aí os fonoaudiólogos
os linguistas, né, as pessoas que estudam ali, principalmente quando a gente fala de fala, de fonética, de estudo dos tons, as pessoas acabam que aí o que acontece? Elas vão se basear nessa literatura que ela já existe, e aí elas vão se adequar isso, se adaptar, pensar, não, então, sobre a perspectiva do português, que é diferente do inglês, né? O que nós podemos pesquisar nisso? O que nós podemos interpretar? Fazer novas pesquisas. Então, tanto que a gente tem, né, tantas pesquisas e tantas coisas fora do país e o quanto a gente ainda tem para explorar aqui. Então a gente precisa que essas pesquisas elas ocorram, porque por mais que às vezes o princípio ali por detrás vai ser o mesmo, mas a gente tem as especificidades da nossa língua. Então a gente precisa dessas pesquisas, porque não é igual como desenvolvimento infantil. Por mais que possam ter questões socioeconômicas diferentes de uma criança aqui no Brasil, de uma criança lá na China, de uma criança nos Estados Unidos, enfim, em diferentes países, mais ou menos ali desenvolvimento humano esperado mais ou menos ali as mesmas coisas. Então é mais fácil de se ter uma unicidade. Agora, alguns temas, como a questão da fala, por aqui sermos língua portuguesa, precisamos de estudos de pessoas que conhecem da nossa língua aplicando para a nossa língua, né? Sim. Isso em pesquisa, né, pensando em fala, em desenvolvimento, pensando em aquisição, né, como eu estava dizendo, de linguagem em si, pelo português brasileiro, nós temos pesquisas, temos grupos, né, no Brasil que estudam sobre isso, e o que há, às vezes, de errado é que muitas vezes até os trabalhos falando enfim, pesquisa com o português brasileiro, são publicadas em revistas internacionais, né? Porque, enfim, acham que essa visibilidade muitas vezes vai ser melhor, né? Sabendo, acabam às vezes até colocando pesquisas com português brasileiro em revistas internacionais. E aí dificulta também o acesso do fonoaudiólogo clínico de encontrar uma revista do português brasileiro, enfim, escrito, né? E aí tem toda uma adaptação, tá numa revista internacional em que seja em inglês, ou então em espanhol. E aí muitas vezes nem se tem o acesso a essa revista, né? Sim. Então, muitas revistas são pagas. Então a gente não consegue um acesso rápido. Por quê? Porque não conseguimos ter o acesso à revista. E aí isso prejudica todo o processo, né? Aquilo que a gente conversa, né, fora aqui das redes sociais, né, nós duas, muitas vezes até outros profissionais da área da saúde, da área da educação, ao lerem, né, desenvolvimento e pensando em fala, vão interpretar a idade cronológica diferente dessa aquisição final de linguagem do que seria o adequado. Né? Então, um exemplo, as estruturas silábicas em si, de cada palavra, vai ser diferente do português brasileiro para o inglês. E Uhum. aí, se tu considera que no inglês a aquisição finaliza com 7 anos de idade cronológicos, né? Pelo desenvolvimento típico, tu vai pensar, então uma criança brasileira com 7 anos deveria estar falando como um adulto, com todos os sons, e aí vem aquela questão, então vamos esperar, né? Com 7 anos, enfim. E aí, não! A aquisição dos sons, pensando em estrutura, né, da nossa língua, do português brasileiro, é com 5 anos de idade, né? O som mais complexo que a gente vai conseguir produzir. E aí fica aquele, são 2 anos de diferença, né? 2 anos e pouco, mas não, isso faz muita diferença. Faz diferença em como está sendo esse desenvolvimento, se é só um som ou se vão ser estruturas mais diversificadas, como é que vai estar isso, né? E aí isso falta muito, né? Na questão das explicações. Eu acho que deveria mudar até mesmo as explicações dos profissionais que atendem famílias que têm crianças, né?
E, e claro, também tem a questão do conceito, pensando no Brasil, enfim, cada criança tem o seu tempo, né? Sim, a criança tem o seu tempo, mas pensando na fala e nessa aquisição final, a gente considera, né, de 2 meses, 3 para menos e para mais. A gente não pode considerar muito à frente. O Uhum. que eu acho que tem um pouco de conceito de uma forma inadequada é que cada criança tem o seu tempo. Pensando em crianças vão ter mais dificuldades, que não vão estar no desenvolvimento típico, ou então, vou esperar uma criança que está tudo ok no desenvolvimento típico para ver se vai chegar naquele ponto que vai estar tudo ok, pensando em, né, em estrutura, mas aí a gente perde muito isso, né? Questão pesquisa e prática. Então, se mais profissionais conseguissem passar isso adiante para todos os outros profissionais, mais fonoaudiólogos, né, para todos os outros profissionais, linguistas, né, não se restringe só à questão do fonoaudiólogo, né, mas isso acho que seria melhor, mais bem visto, pensando, né. E uma coisa assim que eu sinto diferença, eu acho que foi por isso que eu fui muito para literatura estrangeira. Não foi só porque eu tinha facilidade, porque assim, quando eu comecei assim, eu sempre estudei inglês, eu sempre gostei de estudar línguas. Então eu fiz inglês, eu fiz espanhol, mas eu sempre tive mais facilidade com o inglês. Talvez por gostar da cultura americana, de assistir filmes, de assistir séries, aquelas coisas já desde a adolescência. Mas quando eu comecei a ler em inglês temas que eu não dominava, né? Isso lá em 2014, no início foi mais difícil, porque eu não tinha aquele hábito de fazer aquela leitura ali diária, de fazer aqueles estudos. Hoje, para mim, é normal. Eu leio com a mesma rapidez que eu leio em português, eu leio em inglês. Mas por que que eu Que sempre bom. opto pela literatura estrangeira? Primeiro, pela quantidade de coisas que a gente tem, que é muito maior. Mas segundo ponto é porque eu acho que muitas vezes os americanos escrevem com mais objetividade e clareza. Eu vejo que às vezes as publicações brasileiras elas dão uma volta toda histórica, filosófica e tudo para chegar no ponto. E eu me perco nesse processo porque eu tô ali com pressa, cansada, buscando ali um conhecimento. Eu imagino que essa seja a realidade de várias pessoas. Isso de pessoas que têm que ler na língua, porque assim, vários, assim, quando eu cursei o mestrado, a gente tinha pessoas que estavam fazendo doutorado, muitas pessoas que não liam inglês. Tinham pessoas que foram fazer mestrado em outro local e foram fazer o doutorado, entraram lá como a inserção no mestrado, no doutorado, não fizeram na universidade porque não tinham inglês. E tinham muito mais dificuldade de ler. Muito, mas muito mais, assim. Era difícil você pegar alguém que lia ali com facilidade. Então eu lia com facilidade. Para mim, tanto faz. Eu brinco que às vezes tô ficando analfabeta, porque eu passo o dia inteiro lendo inglês. Então, quando eu vou escrever alguma palavra, vocabulário, palavra, a gente pega com a leitura. Se eu estou lendo em inglês, aonde que eu vou pegar esse vocabulário de às vezes eu esqueço se alguma palavra onde que vem o acento, eu brinco, gente, tô ficando analfabeta. Então, assim, porque nossa, é uma energia enorme, né? Que a gente gasta Sim. para E o fazer. hábito, né? Todo. Então, assim, é uma coisa. E outro ponto é que eu vejo muito menos discussão nos Estados Unidos de quem pode aprender sobre isso, quem pode saber sobre isso do que no Brasil. No Brasil, eu acho que as pessoas ainda têm muito medo de passar conhecimento. Elas ainda têm muito receio. Mas se você ensinar uma coisa que é da fonoaudiologia, por exemplo, vamos pegar o exemplo da fonética, que é o que a gente está nesse momento agora planejando uma aula. Se a gente pegar ali dentro da fonética, não, mas eu não posso ensinar fonética para não fonoaudiólogos. Sendo que esse é um conhecimento que qualquer pessoa que devia assim, ser assim, utilidade pública. Você vai trabalhar, por exemplo, você é uma professora de primeiro, segundo, terceiro ano, você tinha que ter um fonoaudiólogo, um linguista, alguém que entende sobre essa área para te ensinar sobre isso.
desenvolvimento infantil nas suas mais diversas áreas. Você tinha que ter tido formação sobre isso. Então, assim, eu vejo que as pessoas não querem ensinar. Elas, assim, podem até de um tempo para cá ter ficado mais top, dar curso. As pessoas acham assim, ah, você vai lançar um curso. Todo mundo quer lançar um curso online, porque as pessoas acham que vão ganhar muito dinheiro, que elas vão ficar muito ricas, que é muito fácil você ter um curso online, né? Mal sabe elas. Mas essa é a visão que às vezes a pessoa tem, né? Aquelas coisas mirabolantes, né? De dinheiro rápido, de dinheiro fácil, que às vezes as pessoas têm. Mas mesmo assim, elas querendo dar curso e tudo, mesmo assim a gente vê que muitas vezes elas não querem ensinar, elas têm medo, elas têm um certo receio. Nos Estados Unidos eu já não sinto isso. Eu sinto muito que as pessoas estão abertas. Não, então deixa eu te ensinar isso aqui. Estão lá os artigos publicados, você pode pegar, você pode ler. As pessoas publicam livros. Se você entrar na Amazon, Estados Unidos, você vai ficar louco com a quantidade. Você colocar lá Child Development, né, que é desenvolvimento infantil, você vai encontrar diversos livros excelentes. Então, assim, então você tem muito mais oferta. E aqui no Brasil, É, não. o compartilhamento é muito importante, que às vezes a gente não tem, né? Essa questão do compartilhar, né? E digo pensando em profissão, em diversas áreas, quando tem uma técnica. Ah, e a apresentação de uma técnica. Então, tu vai fazer um curso direcionado à técnica, à terapia, e aí quando vai ver, tá, estou na parte de terapia. E a terapia, aí ficam, entre aspas, escondendo o jogo, isso é tão ruim. Por Isso. quê? Porque eu estou fazendo um curso na parte de terapia, então eu quero entender. É importante, claro, saber avaliar, obviamente, ter um diagnóstico para aquilo, muito, muito importante. Mas se o curso é direcionado à terapia, tem que ter todo um desenvolvimento para chegar e mostrar sobre terapia. E aí tem essa questão do esconder e não compartilhar, que acaba alterando todo enfim, uma linha profissional e em diversas profissões, porque o que, que o outro faz? Terapia tal. Tá, mas como é que é essa terapia? Ah, não vou compartilhar, tu faz o curso. Aí tu faz o curso e aí não tem tudo que tu precisaria saber. E aí fica naquele enrolar que é bem negativo, né? Isso Eu eu acho costumo. ruim. E aí as pessoas, por exemplo, você poderia ter feito um curso e falar assim, nossa, isso é legal, acho que ó, a gente poderia até desenvolver uma pesquisa testando isso com um número de participantes maior. Então, vamos testar ali a sua técnica que você desenvolveu aqui no meu grupo de pesquisa, por exemplo. Então, talvez esse seja até um dos motivos, além de, claro, motivos financeiros, de condições, que o nosso país não tem tantas, mas beleza. Mas mesmo assim, daria para fazer mais coisas se as pessoas tivessem uma mentalidade de que ciência você não faz sozinho. De que o legal é você, eu tô aqui em Goiás, e você nem me conhece, mas você lê algo que eu escrevi, e com base no que eu escrevi, você vai lá e vai fazer uma pesquisa e vai testar isso que eu escrevi. Que tem a participação de muitas pessoas, né? Quando a gente vê assim, um artigo, né? Enfim, autoria tal. Aí, às vezes, tem, claro, né? Sim. Outros autores, mas por trás daquilo ali tem muito mais pessoas envolvidas, né? Para colocar em prática essa pesquisa, né? E aí, às vezes, a gente vê, tá, ok, o que que agrega, né? E aí, retomando um pouquinho o que tu comentou, além da questão do compartilhamento, acho que há uma grande dificuldade em relação a saber a base, né? Então, aquilo como tu comentou, a fonética, né? O porquê não saber mais sobre fonética se tu tá ensinando sobre a língua, né? Mas o que que acontece? Por não ter essa base dentro da fonoaudiologia, por exemplo, em uma das aulas da pós, né? É importante tu saber termos, Uhum. também. Porque se tu não sabe os termos, o termo, tu não sabe a questão de como tu vai avaliar para o diagnóstico e como a partir daquele diagnóstico tu vai fazer o planejamento de terapia. Né? Então, planejamento terapêutico é tido a partir de todos os critérios anteriores, né? Então, isso tem que ter a base, né? Dentro dos termos. Fala, que a gente estava, né, comentando, mas fala. E a linguagem? O que que é linguagem?
Aí vem o termo voz. Mas o que que é voz, efetivamente, né? O quanto a voz deve ser estudada e conhecida e saber se o termo do que é voz. Aí muito se confunde na parte de fonação, tá? E aí o que que é fonação? E aí, comunicação. Se a gente está com aqui nós, né? Nós temos que nos comunicar para dar tudo certo. Mas existem várias formas de comunicação. Aí, quando se fala em comunicação, muitos associam apenas a fala, né? Uhum. O falar, enfim. Mas comunicação não é só o falar, né? O falar é uma da parte da manifestação dessa comunicação. E o falar, se eu falo, não necessariamente eu esteja me comunicando. E aí vem toda a questão dos transtornos, né? Que muitas vezes tenho a fala, mas eu não tenho aquela fala funcional para uma comunicação. Ou está dando algum problema de comunicação em si, né? Então, esses termos também eles devem ser conhecidos para a gente conseguir ir além. E Sim, aí falta essa troca entre os profissionais, porque muitos termos não vão ser restritos a uma área apenas, né, de conhecimento de vários, né? Quando se trabalha numa equipe multidisciplinar, enfim, o quanto se tem trocas e todos têm que falar, né, tem que se comunicar dentro de termos que muitas vezes é desconhecido, mas que tem que ser tratado e tem que ser dito para a pessoa se desconhece. sim, exatamente. E isso que as pessoas elas não entendem, porque elas acham assim, se eu pegar, eu enquanto não fonoaudióloga, e eu falar de um termo que é tido em linhas gerais, como da fonoaudiologia, que às vezes nem é um termo de que várias áreas estudam, as pessoas já acham, ah, mas você está fazendo um exercício legal da profissão. Então, assim, as pessoas já realmente, assim, viram uma coisa que ela nem existe. Então, isso atrapalha muito na aquisição de conhecimento, no desenvolvimento de pesquisa, na preparação de outras pessoas. Porque, assim, é uma coisa que eu sempre falo, gente, vocês podem ficar tranquilo, porque tem paciente para todo mundo. Porque o que existe é uma carência de mão de obra, existe uma escassez de mão de obra. A gente tem menos fonoaudiólogos no país do que a quantidade que a gente precisa. Haja vista que o fonoaudiólogo atua em diversas áreas. A gente tem aquele que vai trabalhar lá na UTI, a gente tem aquele que vai ajudar as mães na amamentação, a gente tem aqueles que vão estar lá na audiologia. Então, assim, são diversas e diversas áreas. Então, não precisa de ficar com esse medo de escassez. Primeiro, porque quando você é bom, Primeiro, porque quando você é bom, você não precisa ficar se preocupando com isso. Segundo, porque nem tem o número que a gente precisa de profissionais. Então, as pessoas elas podem ficar tranquilas quanto a isso. Sim. Isso se reflete na prática, né? Então, o que que acontece? Às vezes, enfim, por não conseguir se dedicar, Não? né, a algo a estudar, às vezes, não, né? O fonoaudiólogo faz tudo, então, não, tem fonoaudiólogos para cada área, tem fonoaudiólogos que atuam em mais de uma área, né, como é o meu caso, tem fonoaudiólogos que são específicos, mas a área, por exemplo, a atuação teria para muito, muito, né, dentro do Brasil e precisamos de mais que sejam capacitados em áreas diferentes, né? Tem muitas áreas da fonoaudiologia que não tem essa questão da atuação que deveria, né? E aí tu comentou a questão do paciente, né? Então, sei que tu gosta também né, de relatar, pensando por te conhecer, em relação ao paciente, mas não a forma como paciente, ao aluno, né, que está no processo de aprendizado. Então, assim, paciente, pensando em fonoaudiologia, não gosto muito desse termo, né? Apesar de falar porque é o mais usual. Dentro do meu mestrado, eu estudei essa parte de motivação para transformação de terapia, né? O quanto motivado tu tem que estar para mudar a questão de um hábito e, consequentemente, tu estar preparado para aquela terapia e de manter o resultado que tu teve em terapia. E aí lá, né, se traz a questão do o paciente. Paciente, né, na parte da teoria, agora indo um pouquinho, seria aquele que tem a paciência de esperar, estou paciente.
Em terapia fonoaudiológica, isso não pode ocorrer, porque o paciente tem que estar ativo. Ah, estou ativo no meu processo de terapia. Então, já estaríamos, assim, um pouco inadequados em falar a questão do paciente pensando em terapia, que tem que ter alguém ativo. Né? Aí muitos utilizam cliente. Só que todo o processo de cliente também é algo ruim, parece que é uma venda, aquela questão da troca, né? Então também é um termo que, enfim, eu, Karine, particularmente não gosto. E a questão do aluno, né? Do aprendizado nesse sentido. Aí muitos comentam, né? Ah, mas o aluno está mais ligado na área da educação? Não, não necessariamente. Né? Então fica aquele, eu falo como aluno, aí muitas vezes, vai na prof, né? Tipo na fonoaudióloga, também tem essas questões do conceito. Então, é difícil também denominar essa questão do tratamento, quem está sendo tratado, né? Eu gosto de falar, a pessoa que está sendo tratada, enfim, o indivíduo que está em tratamento, né? Então, isso é um cuidado que eu também tenho em chamar a pessoa que está sendo tratada pelo nome, né? A questão da troca em si. Então, eu acabei usando, né, do termo porque eu sei o quanto tu Gosto, pensa assim, é. tu gosta, a área da saúde, paciente, né? Não gosto muito do termo, apesar de usar, né? É porque é senso comum, né? Então, assim, acaba que até eu explicar para a pessoa todo esse ponto, o porquê, o motivo. Sim. Então, assim, eu A acabo questão da falando. adesão a tratamento É que, assim, na área da análise do comportamento, nos Estados Unidos, eles usam muito cliente ou aluno. Então, assim, na sim, literatura, você vê muito ali student, your client, né? O cliente e o aluno. Então, assim, se usa muito. Então, eu acabei adotando, porque acaba que o que a gente mais lê, né, ali nos artigos, nos livros e tudo, mas realmente eu tenho, por esses motivos que você trouxe com relação a paciente, né? Então, assim, e se tem uma coisa que uma pessoa que está com dificuldade na comunicação não tem, é paciência. Se coloca você lá na China, não falando mandarim, se você vai estar paciente, você não vai estar. Então, a gente entende a dor, né, de quem não consegue se comunicar. Fica com uma infecção de garganta forte e perde a sua voz para você ver o quanto é ruim você não conseguir falar, você ter uma dificuldade para se comunicar e você pode escrever para a pessoa. Enfim, você tem outras formas ali, mas ela não é tão rápida, ela não é tão automática e a gente também não está tão habituado a ela como com a fala. Então, é muito ruim esse processo. Então, por isso que a gente realmente, assim, eu fui estudar sobre fala, sobre linguagem, desenvolvimento infantil ali, porque toda vez que eu queria ensinar leitura, pensar em algum comportamento acadêmico, se esse indivíduo não tiver a linguagem desenvolvida, isso vai ser um entrave para o processo de aprendizagem dele e isso vai virar uma bola de neve. Então, se você não ir lá para a base, estudar ela e tratar ela de certa forma, conseguir reduzir esses atrasos de alguma forma, intervir, vai ser muito complicado você querer ensinar outros comportamentos ali de leitura, de uma interpretação de texto, porque a base está nisso. O desenvolvimento da nossa linguagem nos dá base para a aquisição de muitos outros comportamentos. Então, esse que é o problema. Então, tinha que ser assim algo que realmente é básico para todas as pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, desde a escola até o ambiente clínico. Não tem como uma psicopedagoga, por exemplo, ela é contratada, o indivíduo ele não consegue ler, ele tem 9 anos e não está lendo ainda, ou lê coisas muito básicas, ou seja, tem um atraso aí, independente da gente falar em diagnóstico. Quando a gente tem um diagnóstico, beleza, já é uma tipificação correta, que já nos dá uma luz nos pontos que a gente deve olhar. Mas, claro, a gente não vai olhar só o indivíduo, só o diagnóstico sem olhar o indivíduo, não é sobre isso. Mas o diagnóstico tem sua importância. Mas se ela não for lá e pensar, não, mas como que tá a linguagem? Como que é a compreensão dele? Como que são os aspectos que estão relacionados a isso? Como que você vai trabalhar para ele ler?
Sendo que vai estar pulando sim. um monte de comportamento pré-requisito ali. Esse que é o ponto, o X da questão. E indo um pouquinho além, né, da criança e do adolescente, adulto, né? Também recebo adultos com dificuldades, mas por que essa dificuldade, né? Por quê? Porque não foi tratada, porque não foi diagnosticada algo que poderia ser além, pensando em estimulação, enfim, né? Diagnóstico médico muitas vezes falta, né? Se tem o diagnóstico fonoaudiológico, mas por que tudo aquilo? Né? Preciso também do diagnóstico médico. E se não tem o diagnóstico médico, quem é que vai? É toda uma equipe, na verdade, né, para trabalhar essas dificuldades e que tem que os profissionais têm que estar juntos, né, para a questão dos diagnósticos. E muitas vezes chega no adulto e aí persiste aquela dificuldade e, por exemplo, uma dificuldade de comunicação. Tenho dificuldade no trabalho, né, em relação ao adulto. Tá, ok, dificuldade no trabalho. Quando vai ver, a comunicação fica alterada por causa da voz, aquilo que tu comentou. Porque a forma que eu estou emitindo como produção sonora fica descaracterizado da minha pessoa, né? Homens, por exemplo, que tem a questão da muda vocal, né? E aí chegam na parte de adulto, estou me comunicando de uma forma inadequada, estou tendo problemas no meu trabalho, mas por quê? Quando vai se identificar, né, vai no fonoaudiólogo pensando em comunicação, é na parte de voz. A voz está se alterando e fazendo com que tenham dificuldades de comunicação. E aí pensar assim, pensar em voz, a gente pensa às vezes em fala e tudo, mas comunicação é um todo, né? Tudo o que tu transmite, tu tá comunicando, seja uma criança brincando com outras crianças ou com um adulto, né? Então é todo um enfim, um meio Sim. que pode estar alterado e que às vezes persiste e não se encontra o porquê, e aí vai se ver lá no trabalho. Estou tendo dificuldade no meu trabalho e o porquê né? O que que aconteceu para que tivesse assim? Muitas vezes são coisas não diagnosticadas anteriormente, não tratadas, que a gente chega num ponto, né? Enfim, às vezes mais difícil de chegar a um consenso do porquê aquilo aconteceu, né? Mas que tem que se ter tratamento, né? Porque a pessoa, quando começa a ter essa percepção, é muito ruim, né? A criança que tem uma percepção de uma dificuldade também é negativo pensando em comunicação com as outras crianças, porque daí ela vai ficar também mais retraída em algumas vezes, né? E aí não vai conseguir desenvolver e muitas vezes, sei lá, em uma sala de aula não vai ter aquele retorno positivo porque ficou mais retraída, tem dificuldades e não quer perguntar ou às vezes não há essa possibilidade de e aí fica tudo muito prejudicado, né? Pensando enfim, em Sim. educação E, geral e sim. comunicação. Enquanto você estava falando, eu estava pensando que, assim como o diagnóstico, a gente assim, tem dois caminhos, né? Quando a gente tem o diagnóstico, nós temos os pais que se sentem aliviados quando esse diagnóstico vem, porque é como se fosse um fechamento, é um tipo, nossa, eu tinha razão, tá vendo? Que geralmente é o que as mães trazem, nossa, eu sempre soube que tinha algo de errado. Nossa, para mim foi um alívio, porque eu vi que eu não estava doida, as pessoas falavam que eu estava doida, que eu era, que eu estava neurótica. Geralmente são essas as palavras associadas. Então, esses pais têm um alívio. É, e aí tanto a gente pode ter o lado de quem enxerga assim, mas o diagnóstico vai rotular a criança e não é esse o ponto. Mas também tem o lado de que quando não existe esse diagnóstico, muitas vezes esse indivíduo é tido como burro, como não capaz, como mal educado. E aí, quantas pessoas eu tenho visto hoje em dia na rede social, de pessoas que eu sigo e que se deram muito bem por algum resultado que tiveram na vida, pessoas de outras áreas, de investimentos, de outras áreas, e que estão relatando que depois de adultos foram diagnosticados com dislexia. E aí eu acho que esse caso da dislexia, ele é muito
ele é muito típico, né, de pensar assim, nossa, mas aí quando a pessoa vai pensar, nossa, mas desde a escola eu era aquele aluno que tinha muita dificuldade com língua portuguesa, com escrever, eu não conseguia escrever, eu não conseguia ler, e aí eram criados rótulos em cima dessa pessoa. Ah, eu nunca fui um bom aluno na escola, e Termos horríveis, né? A exatamente. questão do bullying ali sempre Exatamente, aquele acompanhando a abuso. pessoa. E aí não, é porque esse indivíduo tinha um transtorno realmente desde a infância, só que ninguém descobriu, por N motivos, pela história de vida daquela pessoa. Hoje, indivíduos que estão com 35 anos, com 40 anos, com 50 anos, vêm ver isso só hoje, às vezes até porque o filho tem o mesmo diagnóstico. Então, eu citei aqui a dislexia, porque foi o que me veio, porque eu tenho visto muitas pessoas, adultos, relatando: olha, eu descobri há pouco tempo que tenho dislexia, eu tenho visto as pessoas relatando isso. E eu imagino quantos estereótipos não devem ter sido criados. Então, o estereótipo, ele vem com o diagnóstico, ele vem sem o diagnóstico, e eu acho muito melhor, então, já que o ideal é que não tivesse esses estereótipos, mas é muito melhor que esse diagnóstico ele venha o quanto antes, porque isso nos dá meios de fazer algo. Olha, não temos cura, mas temos meios disso ser trabalhado e você pode trabalhar. Então, e a gente entender que isso precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, eu tenho asma, eu faço bombinha 2 vezes por dia. Ué, eu precisava desse diagnóstico para que a medicação correta pudesse ser me dada e eu toma não só o controle ambiental da poeira, de pelo de animal, dessas coisas todas, mas também que eu tenha a medicação correta. E nos transtornos do neurodesenvolvimento é a mesma coisa. E a investigação é muito importante, né? Independente de quando se chegue. Só que a investigação, ela não pode ficar ali, vou ficar Ad muitos e infinitum, muitos né? meses, né? Muitos meses, anos, para ter um diagnóstico e o tratamento. Os anos estão passando. Se não tem um diagnóstico, qual é a dificuldade? Então, essa dificuldade pode ser trabalhada de tal forma. E é assim, colocando aí a pesquisa junto, né? Por exemplo, começa a ver a questão de caracterização de uma técnica, de uma pesquisa que trouxe sobre algo, mesmo não se tendo o diagnóstico, eu coloco para a questão do tratamento e o tratamento efetivo até que toda essa investigação por trás seja feita. Também não pode se perder muito na questão, só vou avaliar, investigação, vários profissionais e a dificuldade. Se eu tenho a dificuldade, eu tenho que fazer com que aquilo pare. Então, eu vou ter também a questão de pensar em tratamento, em alternativas, para que enquanto isso está acontecendo, né, que pode ser, enfim, um quadro bastante amplo, eu consiga atrapalhar ali o que está tendo na dificuldade, né? Então, isso é muito importante, que às vezes se perde um tempo precioso com exames, com avaliações de diversos profissionais, e aí está se perdendo também um tempo precioso de estímulo, né? Pensando em Isso que eu crianças. tenho ouvido, a maior queixa dos pais tem sido essa. Primeiro, um ponto que eu questiono muito os médicos é o excesso de exames sem uma justificativa é, convincente ali. Claro que o ideal, nossa, assim, acho que todo mundo, assim, os adultos, né? Se você pudesse entrar numa máquina ali que ia te analisar tudo do seu corpo, saber ali tudo, você ia fazer a melhor ressonância com os melhores equipamentos e tudo. Tem algumas coisas que esses equipamentos ainda não nos trazem respostas, que o diagnóstico é clínico. E muitas vezes esses exames vêm para descartar outras coisas, então outras comorbidades. Só que às vezes esse indivíduo não nos dá nenhum indício dessas comorbidades. Então, às vezes, no primeiro momento, não há necessidade de fazer esses exames todos de eletros, ressonâncias, que muitas vezes são passados, porque assim,
Muitas vezes são crianças muito pequenas, que para você fazer um exame desse, você vai ter que dopar a criança. É uma família que acabou de passar por um processo diagnóstico e tem que entrar em 500 mil intervenções, e você ainda vai colocar um exame que, além de ser ruim para essa família, você vai ter que muitas vezes sedar essa criança, ela vai ter que ficar internada durante um dia todo. Tem pais que vão ficar com muito medo, com muito receio dessa medicação, ter algum efeito colateral, de acontecer alguma coisa, de ter alguma complicação. Existem questões financeiras importantes que a gente precisa levar em consideração, de exames muito caros. Então, às vezes, o que essa família vai gastar num exame seria o que ela gastaria por 3 meses, às vezes, de terapia. Então, isso precisa ser muito pesado. O médico precisa ter esse bom senso de que, olha, se essa criança te der algum indício, ela não está te dando muitas vezes nenhum indício clínico de algum problema. E aí a gente precisa saber quando que a gente vai passar certos exames ou não. E os pais entenderem que esses diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento, eles são clínicos. Com certeza. E aí vem toda a questão, né? Quando é mesmo que seja um transtorno motor de fala, né? O mais conhecido, apraxia de fala na infância. Não tem um exame que tu vá fazer e vai dizer, ai, ó, aqui tá no resultado do exame, apraxia de fala na infância. Não, é toda uma avaliação clínica do fonoaudiólogo com vários protocolos, várias outras questões, descartando, claro, mas se eu estou identificando, né, que é um transtorno motor, né, e se eu não especifiquei ainda, ou que há dificuldade de a criança ter passado, né, de idade cronológica muitos anos, não apresentar a questão da fala, então eu vou deixar para aquilo, ai, não tem fala, não tem fala, vamos investigar. Não, eu vou fazer o processo, né, básico para a questão de estimular aquela criança e ver o que pode ser feito nesse sentido de tratamento, né? E aí vem da pós-graduação, né, em uma das aulas, em que eu comento que 1 ano de idade cronológico de uma criança é já para a criança falar, né? Aquele mamã, papá. Então, assim, já dando um spoiler, né? Eu já tenho que ter ali na criança a fala com 1 ano de idade. 2 anos de idade cronológicos, eu já preciso ter muitos outros critérios, sons adquiridos, já começam, né, as duas palavrinhas sendo juntas, já deu boom de vocabulário, muitas palavras novas por semana. Então, com 2 anos de idade cronológico, nossa, a criança já tem muito. E aí, se chega uma criança com 2 anos de idade, sem nada de fala, né? Muitas crianças que eu recebo sem voz, né? Aquela criança que chora e não emite som. É bastante difícil, né? Ver essa situação, porque daí tu te coloca, né? Pensando em empatia, né? Se colocar no lugar da família e se colocar no lugar mesmo da criança, né? Então, imagina, essa dificuldade e, opa, tá, com 2 anos, né, não tô tendo, com 3 anos, aí vai deixando, não, o estímulo já tem que acontecer, né? A investigação pode, sim, estar acontecendo, mas tem que ter as estratégias já sendo adequadas para a estimulação, né? Não deixar passar esse tempo precioso de toda a questão de desenvolvimento, neuroplasticidade que a gente comenta tanto, né? Mas não dá para esperar. Ah, esperar o que vai acontecer? Ah, porque vamos esperar que vai falar. Tá, mas já está de acordo com o que deveria, né? As outras situações, né? Já tem algo sendo. Não, vamos esperar que vai falar. Não, tem que ser estimulado para chegar numa base e dizer: não está com 2 anos de idade cronológico, mas eu tenho 1 ano de idade linguístico na fala. Está se comportando como uma criança de 1 ano de idade. E para isso eu tenho que saber de desenvolvimento, né? De linguagem, desenvolvimento infantil. Se eu estou com 2 anos e eu não tenho fala, tá, o porquê que isso está acontecendo? Ok, mas eu tenho alguns termos que estão sendo ditos. Então tá, é mais ou menos a base de uma criança que no desenvolvimento típico estaria com 1 ano de idade cronológico. Ah, sim. Então a criança pode ter 2 anos de idade cronológico, pensando em aniversário, pensando desde que nasceu, mas linguisticamente, pensando em fala, a criança está com 1 ano de idade.
Então, já em pensar isso, é 1 ano de idade de diferença, né? Idade cronológica e idade linguística, né? Que é ali 1 ano de idade linguística. Então, 1 ano é bastante coisa, então vamos correr atrás para isso. E aí o fonoaudiólogo, agora pensando, né, em tratamento, deve ter essa atenção para conseguir o máximo chegar ao que seria esperado naqueles 2 anos de idade cronológica. E aí as pessoas não entendem a questão do tratamento e terapia. Não, se está com 2 anos assim, mas está com 1 ano, tá, vamos esperar mais 6 meses. Não, a gente tem que correr para chegar, né? Quando chegar 2 anos e 6 meses, eu gostaria muito que estivesse com 2 anos linguístico, pelo menos, né? São 6, aí eu tenho 6 meses de diferença. Então eu tenho que correr o máximo de tratamento para eu chegar num ponto. Idade cronológica, idade linguística, desenvolvimento, indo ok, pensando nesse critério apenas que eu estou falando, né? São vários critérios e a questão da avaliação também. E principalmente o informar a família, né? Eu preciso informar o quanto é importante essa estimulação precoce e aonde eu quero chegar. Não adianta eu chegar, tá, ele está fazendo tratamento fonoaudiológico. Ok, está fazendo tratamento porque ele tem 2 anos e não fala. Vamos dizer, ou ele está fazendo tratamento porque a fonoaudióloga me disse que ele está com 1 ano de idade linguística. Isso que ele está apresentando era para ele ter com 1 ano, então a gente está tentando trazer para que chegue idade cronológica, idade linguística o quanto antes certinho e continuar esse desenvolvimento, né? Porque as pessoas pensam, terapia fonoaudiológica é para o resto da vida? Não, né? A intenção é cada vez mais chegar num ponto positivo de tratamento que a pessoa vá seguir de uma forma adequada, né, e tendo manutenção disso. Muitas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento têm uma alta assistida, por exemplo, não é toda semana, tantos atendimentos semanais, 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Não, às vezes se faz a avaliação, estamos ok e vamos acompanhando. Então, uma alta assistida começa, estava toda semana, agora uma semana sim, uma semana não, né? Estamos conseguindo acompanhar, está tudo bem? Então, a gente daqui a 1 mês vai fazer novamente a reavaliação para ver se está indo tudo ok. E por aí vai, né? E em comunicação é isso, a gente precisa dar os instrumentos para criança ou para a família ou para o adulto seguir em frente, né? Então, claro, tem outras questões que sim, que vai precisar não estou falando em todas as áreas da fonoaudiologia, né? Porque, por exemplo, se a gente falar por uma área de sonda, né? De sonda nasogástrica, enfim, uma outra área de saúde pensando dentro do tratamento da fonoaudiologia, na parte de disfagia. Aí, enfim, é uma outra condição, né? Que, enfim, tem aquela sonda permanente, aí o cuidado é diferente, né? Exige Mas uma assim, eu digo de manutenção maior. isso, uma manutenção maior. Mas assim, existem várias possibilidades. A gente tem que saber as possibilidades e saber orientar também, né? A família, a pessoa que está ali em tratamento. Porque quanto mais a gente conseguir dar esse suporte, mais a família, a pessoa, a criança vai conseguir engajar, Uhum. né, na questão do tratamento e ter adesão e ter resultado positivo e estar ativo no processo. Então também isso acontece um ciclo, né, bastante importante e Sim, interessante. sim. Então tem crianças que sabem o porquê que vão, né, no atendimento fonoaudiológico, no que se espera, quando pergunta para a criança, mas por que tu vai, né? É por causa dessa dificuldade, preciso desse som, enfim, que não está adquirido. E Uhum. aí muitas crianças dizem, isso é divertido, porque se vai no tratamento, aí, né, é complicado quando se vem uma resposta, né, do tipo, né, faz atendimento, mas só brinca com a criança. Não, aquele brincar tem todo um lado por trás que deve ser entendido, né, Uhum. também pelas pessoas, né, se tem, com uma criança, a terapia, o tratamento tem que ser motivador. E o Uhum. motivador tem a brincadeira, tem toda a questão da interação, mas tem um porquê eu estar fazendo isso. Tem, estou fazendo a parte de pragmática, troca comunicativa, tal, com tal brinquedo. A variação do brinquedo é importante para a questão da variação da fala. E aí, o quanto mais, né, desenvolve a parte motora,
com auxílio da terapia ocupacional, da fisioterapia. Isso se reflete também em resultados fonoaudiológicos, né, numa equipe que está conversando, que é muito importante. Ah, mas o psicólogo lá fez a questão, está fazendo tratamento, tem que conversar com o fonoaudiólogo. Por quê? Porque essa situação de comunicação, de fluência na fala, tem uma base emocional. Uhum. Então, né, são muitas coisas envolvidas que devem ser ditas também, Por né? isso que quando você pega um colega que já teve uma base de conhecimento geral, que conhece o transtorno muito bem, sob a perspectiva de diversas áreas, então você pega um psicólogo, um terapeuta ocupacional, que conhece sobre o desenvolvimento infantil da linguagem, que conhece sobre as formas de intervenção da fonoaudiologia, vocês têm uma chance de integrar muito melhor o seu trabalho de uma maneira que, assim, dentro da análise do comportamento, tem um livro que eu gosto muito, quem me acompanha sabe que eu já falei ele várias vezes, se chama ABA for SLPs, né? For Speech Language Pathologists, que são fonoaudiólogos em inglês. E as autoras, elas até são fonoaudiólogas, mas eu falo que isso vale para qualquer área, para integração de qualquer área, colaboração interprofissional, que é a questão da atuação. Você pode ter equipes multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Quando você tem uma equipe transdisciplinar, você tem uma equipe que transita entre as áreas se encontram, não tem muito essa questão dessa barreira de não, isso aqui é do fonoaudiólogo, isso aqui é do fulano, isso aqui é do ciclano. Então, assim, quando você consegue fazer isso, nós temos um benefício em prol do indivíduo que você está atendendo muito grande. Só que, só que, infelizmente, na realidade de cada profissional, nem sempre você vai encontrar um fonoaudiólogo, por exemplo, eu sou a psicóloga do caso. E aí eu vou trabalhar com fonoaudiólogo. Nem sempre eu vou encontrar um fonoaudiólogo que vai fazer essa troca comigo. Nem A sempre explicação também do que é exatamente essa importante, né? explicação de fazer essa troca, de me passar esse conhecimento. Por questões de tempo, por questões da dinâmica e rotina do dia a dia, por questões de que às vezes ele não vai querer me passar esse conhecimento. Por isso que as pessoas precisam ir buscar esse conhecimento fora. Porque isso vai refletir na forma como você atua, na forma como você explica e passa essas coisas para a família. Então, assim, eu vou pegar aqui só uma coisa que uma pessoa trouxe para a gente assim já encerrar, que é o seguinte, que é justamente pegar esse gancho de tudo que a gente está falando, que aí ela trouxe. Isso, e quando somente depois de adulto vem um diagnóstico do psicólogo dizendo que a pessoa é autista, porque a pessoa não se sente confortável com outras pessoas, prefere só estudar, ficar sozinha. Como que a gente pode tratar? E aí, talvez a recomendação mais clássica seria falar assim: olha, busca um psiquiatra e um psicólogo. Só que aí, quando a gente pensa, o fonoaudiólogo não é sobre ensinar o outro a se comunicar e interagir com o Comunicação. outro é comunicação. Então, quanto que é importante o papel do fonoaudiólogo com um adulto autista, com um diagnóstico de autismo, para que essa socialização, para que essa qualidade de vida que vai refletir em desenvolvimento socioemocional, ele aconteça. E muitos artistas, assim, famosos, na verdade, vou dizer famosos, né, Uhum. pelo mundo, têm relatado isso da questão do diagnóstico, né? Enfim, sabemos com 30 anos, né, famosos recentemente, 35 anos, né, e mostrando essa dificuldade de comunicação lá no início, tá, mas o porquê que eu tenho essa dificuldade de socializar? Mas o porquê que eu tenho dificuldade de troca comunicativa? Mas por que que eu me sinto tão, enfim, mal quando eu estou numa situação que não é favorável, né? E aí pensando, comunicação, né? Eu não consigo ter essa socialização, enfim, preciso de um fonoaudiólogo para essa questão de comunicação, né? Preciso do psicólogo para entender mais. Preciso muitas vezes do psicopedagogo, do pedagogo e de tantas outras, do fisioterapeuta, claro, não é essa situação específica, mas do Pode ser terapeuta casos. ocupacional, Uhum. né? Enfim, eu tenho, né, pensando no diagnóstico em si, no CID-11 agora, né? Também. Uma das partes, comunicação, né, em alteração, e agora se veio a questão da fala, né, o quanto essa comunicação e fala, tanto que dentro
Enfim, tem a parte da fala funcional, né, da questão do diagnóstico do TEA. Mas tem também da questão sensorial. Então, assim, sensorial, o terapeuta ocupacional vai auxiliar nessas questões que estão com a situação de dificuldade e essa pessoa nem percebeu, né? E aí o diagnóstico no adulto é mais difícil, sim, mas é possível trazer tantos benefícios quanto anteriormente, né? Porque daí tu vai trabalhar na dificuldade para tentar facilitar aquele processo e a pessoa ir em frente muito bem, enfim, né? Exatamente. Por E isso que a galera precisa entender do todo. Não dá mais para a gente ficar com aquela ideia de visão fracionada da criança só dentro da sua área. Então, eu que tive uma formação de base de pedagogia, ficar com só comportamentos acadêmicos. Não dá para a gente ter mais esse tipo, mas eu não fui preparado para isso, eu não aprendi isso na faculdade. Não, ok, tá bom. Você não foi preparado, mas o que que você pode fazer para se preparar? Porque é muito fácil eu culpar o outro, culpar o sistema, eu culpar o MEC, eu culpar as grades, etc. Isso eu acho que até deve ser discutido a nível de política pública e tudo, mas eu acho que isso são coisas que não estão sob o nosso controle. Mas você sentar, estudar, buscar escolher bem os cursos que você faz, as coisas que você estuda, levar a sério, fazer um curso de verdade, buscar uma boa formação, isso sim está sob o seu controle. Isso você pode fazer. Então, as pessoas ficam muito nessa de reclamar, mas eu não tive formação para isso. Mas não tenho tempo. eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo, gente. Ninguém tem tempo. Então, todas as pessoas Difícil estão e a gente muito vai atrás. ocupadas. Por isso que você tem que buscar as formações já certeiras, senão você vai ter 10 pós-graduações, mas você não vai ter conhecimento. Se você juntar essas 10 e colocar num balde, você não tem conhecimento de nenhuma. Porque você fez 10, você escolheu pelo preço, você escolheu por uma série de coisas, e você nem olhou muitas vezes. Eu olho o conteúdo programático de alguns cursos que eu falo assim, gente, curso pode ter esse nome com esse conteúdo. O conteúdo programático não bate nem com o título do curso. A formação das pessoas não bate com aquilo que deve ser ensinado. Então, assim, umas coisas que não fazem sentido. E é esse tipo de formação que as pessoas estão tendo, estão indo para o mercado. Infelizmente, os maiores prejudicados são os consumidores desse serviço, que às vezes tem que bater na porta de 10 psicólogos diferentes até você achar um que funciona, 10 fonos diferentes até você achar um que funciona. Então, esse é um grande problema que as pessoas têm que entender. Então, assim, não adianta. Então, é melhor você nem entrar na área. Eu já sou assim, sabe, Karine? Eu falo assim, não, então se você não tá seguro, então não entra. Nem entra na área, porque eu acho assim, se for para você as pessoas são ter éticas de falar assim, se você não está preparado para isso, não assuma este caso, não assuma esses pontos. Não tem problema você falar que você não sabe. É muito digno Não você tem falar. problema escolher outra área. Existem tantas. Exatamente, você tem que escolher aquilo que você gosta, aquilo que você acha que é possível para você naquele momento. Às vezes não é o que você mais ama na vida, mas é o que surge uma oportunidade de trabalho legal, que você vai poder fazer uma base para depois você se preparar para aquilo que você realmente gosta. Então, Mas se assim, dedica nisso. Se exata. foi, por exemplo, eu me comprometi a atender nesse sentido, eu vou me dedicar para isso, né? De ter a atuação focada nesse sentido que eu enfim, me disponibilizei, né, a atender. E aí é Exatamente. aquilo, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, é um todo. Não é só a voz, não é só a linguagem, não é só o quanto sabe ou não interpretar um texto, um Uhum. artigo. Não, é um todo. E isso deve ser valorizado, deve ser olhado todo. Eu não posso só olhar minha área. Então, a Karine, né, está tratando voz, vou olhar para a voz do paciente, né, do Uhum. cliente, Uhum. enfim, da pessoa que está sendo Sim. tratada, como comentei anteriormente. Então, vou só para a voz. Então veio pela voz, vai ser pela voz. Não. A voz, ela retrata tanto quanto uma parte emocional. A gente consegue quando conhece alguém, identificar, você está triste, cansado, você está feliz pela voz, emissão do som. Então, se eu não entender aquela pessoa que está sendo tratada,
né? Eu vou só olhar, ai, patologia, voz lá, prega vocal. Não, não é assim que é para ser o trabalho, né, do fonoaudiólogo. É para olhar o todo, ter essa visão, tentar entender esse processo. Aí agora eu entro. A adesão não é só da pessoa que está sendo tratada. A adesão é do profissional que está tratando aquela pessoa. Então tem adesão, né, ao tratamento, tanto da pessoa tratada quanto a pessoa que está tratando. Então, se eu, fonoaudióloga, não tiver adesão adequada àquilo, enfim, quem está perdendo é todo mundo. Eu, por estar ocupando o meu tempo e não me dedicando, e a pessoa por não estar conseguindo o tratamento que seria o adequado, né? Então, que as pessoas reflitam mais sobre isso, né? Estudem, se dediquem, saibam dizer, olha, não vou atender, né? Vou passar para tal, tal, tal profissional, enfim, da área que você precisa, porque não é a área que eu estou neste momento, enfim. E tudo bem, não tem problema, né? O encaminhar. Tem problema é ficar naquela situação problemática, né? E que todo mundo sai perdendo. Não, e a própria pessoa, né, você se sente infeliz com o seu trabalho, você se sente não produtivo. Isso é muito ruim, né? É muito bom você fazer algo que você sabe que você está desempenhando bem, que você está desempenhando com qualidade. Então, isso é, assim, fundamental. Então, essa que realmente, assim, é a nossa preocupação, né? Quando a gente pensa num curso, quando a gente pensa em montar algo, é realmente algo que vai fazer diferença, sim, na vida das pessoas, né? Menos é mais. Eu acho que menos é mais já há muito tempo, mas as pessoas demoram a entender sobre isso, né? Então eu brinco, eu falo, olha, tem áreas que eu flerto, mas assim, eu preciso ser racional também nas minhas escolhas, porque eu não vou conseguir saber sobre tudo, né? Então, assim, então as pessoas precisam ter essa visão, precisam. Se você optou por atuar com criança, você tem que entender sobre o desenvolvimento infantil, você tem que entender sobre os transtornos que podem ocorrer na infância, porque senão você vai deixar passar uma oportunidade dessa criança ter direito ao tratamento adequado, porque não foi visto. Isso vai ser visto só lá com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, como a gente está vendo as pessoas aí com dislexia, que é um tipo de transtorno da aprendizagem, que poderia já ter Sim, sido visto lá na infância. Então é importante a gente estar atento, a gente ter esse senso de responsabilidade para com o outro, da gente saber o que a gente está fazendo. E esse argumento de não tive essa formação, ele não cola mais, ele não, principalmente no mundo onde a gente tem tanta coisa, tanto acesso à informação. Claro que a gente precisa saber separar o joio do trigo, mas a informação tá aí, já é muito melhor do que quando a gente não tinha, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Karine, com muito certeza. obrigada. Queria te agradecer Eu seu tempo aí, todo o conteúdo, tudo que você trouxe. A gente tem ideias muito parecidas, né? Eu falo que a ciência, que me desculpe, mas a lei do universo, assim, de atrair, né, pessoas que têm os mesmos ideais, que pensa parecido, que tem as ideias, que quer realmente passar conteúdo. Isso pra gente, assim, é muito importante a gente ter essas pessoas aqui perto da gente para formar outros profissionais, porque às vezes poderão vir fonoaudiólogos que nem atuam com essa área, ou que acabaram de se formar, ou que atuavam com outra área e estão fazendo uma transição de carreira, que estão há um tempo fora do mercado, então que precisam ter a aquisição desse conhecimento. Gente que está na educação, o psicólogo. Então, se todo mundo a gente conseguir desenvolver ali um nível onde todo mundo entende sobre desenvolvimento infantil, entende sobre os transtornos, desde o processo diagnóstico até o processo de intervenção, é isso que a gente quer dentro desse curso, porque a gente vai ter profissionais falando a mesma língua. Às vezes a galera vai até estudar, vai chegar numa reunião de equipe, o povo vai até perguntar, ué, mas às vezes um psicólogo um fonoaudiólogo vê um psicólogo entendendo tão bem da linguagem, dos processos, vai até perguntar: ué, você fez fonoaudiologia também, além da psicologia? Porque isso acontece quando a pessoa se destaca, ela realmente entende daquela área. Então, é isso que a gente quer, é esse tipo de profissional que a gente quer formar aqui. Tempo ninguém tem, dinheiro sobrando ninguém tem, mas tudo é uma questão de escolhas que a gente faz. São com escolhas, certeza. são realmente prioridades
que a gente instaura na nossa vida e só assim a gente consegue atingir os nossos objetivos que a gente tem na nossa vida. E muito obrigada, né, Michele, e ao Diogo também pelo convite tão especial, né, para essa pós-graduação. Eu sou muito grata, né, em conhecer vocês e poder contribuir também com a formação, né, que é essencial para todos, e ao Instituto, né, de Educação e Análise do Comportamento, a toda a equipe de vocês que são muito especiais e se dedicam, né, e vai muito além por trás de tudo que acontece do curso que se coloca a ser feito, né? Então, essa pós-graduação em diagnósticos e transtornos do desenvolvimento, muito importante que todos, né, consigam participar também, né, entender mais do processo, se dediquem a estudar. São muitas aulas interessantíssimas, né? A programação está muito boa e espero poder contribuir, né, com todos, né? Fico à disposição também pelo meu Instagram, para tirar dúvidas, né, de quem está assistindo. Muito obrigada a quem assistiu a live e fico à disposição também no que precisarem de mim, né? E se eu puder dar o suporte, estou aqui.